Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Vamos aqui continuar o nosso estudo da disciplina de Direito Constitucional. Reparem que até agora a gente não tratou propriamente dos dispositivos das partes constitucionais. Já analisou conceito, elementos, concepções de Constituição, nós vimos as noções relativas ao constitucionalismo, vimos as fases do constitucionalismo, estudamos classificações de Constituição, vimos a doutrina do poder constituinte, discorremos a respeito de eficácia e aplicabilidade de normas constitucionais. Nada disso está consagrado no texto constitucional. Isso serve, obviamente, para que você saiba que não basta ler a Constituição para você saber todas as questões da sua prova. É óbvio, conforme eu venho insistindo, até como livro de cabeceira, que você tem a Constituição. Você tem a Constituição na sua cabeça, você não precisa decorar. Tem as nuances, as noções do que tratam a Constituição. Inclusive na véspera da sua prova, Rafael, o que eu estudo na véspera da prova? Eu não sei se eu vou estudar direito civil, direito penal, direito tributário. Na véspera da prova a gente sempre quer dar aquele sprint, digamos assim, para ver se eu salvo uma questão a mais. O que eu estudo? Eu sempre recomendo para os meus alunos, desde que eu leciono em preparatórios para concursos, exame de OAB, na véspera da prova, meu amigo, leia a Constituição, mais especificamente a parte de competências dos entes federativos, de bens dos entes federativos e também aquela parte de repartição constitucional de receitas tributárias, também a parte de competências da Câmara, dos deputados, do Senado, do Congresso, etc. Questões relativas à competência. Sempre recomendo. Se der para ler a Constituição inteira, melhor ainda. Tudo bem? Mas por que eu estou falando isso? Falando isso porque agora nós vamos efetivamente entrar nas partes constitucionais. A gente vai começar, enfim, a ler a Constituição. Por incrível que pareça, tudo que a gente fez até agora foi dar subsídios para que você possa estudar o direito constitucional naquilo que não envolve a leitura do texto constitucional. Tudo bem? Agora a gente vai começar a ler a Constituição. E por onde a gente vai começar a ler a Constituição? A gente vai começar pelo começo. A melhor maneira de começar alguma coisa é começar pelo começo, com o perdão da redundância. Nessa aula, nós vamos discutir a respeito do preâmbulo constitucional e dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. E eu gostaria de ir logo de cara para a leitura do preâmbulo do nosso texto constitucional. Olha o que diz o dispositivo, eu já vou trazer alguns macetes, notadamente aquilo que costuma cair em concurso público. Olha o que diz. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia universal e comprometida, tanto na ordem interna como na ordem internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Aí você olha para mim e fala o seguinte, Rafael, o que eu faço com esse preâmbulo? Qual é a força do preâmbulo? O que representa o preâmbulo? Eu nunca li o preâmbulo. Eu sempre brinco, o preâmbulo é uma espécie do trailer do filme, sabe? Quando você vai assistir aquele filme, às vezes você está no cinema, antes de começar o filme para o qual você foi assistir, passa aquele trailer, e o trailer geralmente é feito para te dar vontade, né, de assistir o filme. Passa aquela coisa assim, e é um resuminho do filme. O preâmbulo nada mais é do que isso, que um trailer. O preâmbulo ele é um resumo do que está constituído no texto constitucional. Muitas das questões vistas no preâmbulo são depois esmiuçadas no texto constitucional em si. Não estou querendo dizer que o preâmbulo não integra o texto constitucional, ele integra a parte preambular, ele integra sim. Agora, existem determinados fatores que precisam ser, obviamente, melhor esmiuçados, melhor procedimentalizados. A gente pode pegar da leitura e trazer alguns exemplos aqui. Olha só, nós, representantes do povo brasileiro. Então, o que está querendo dizer o seguinte, nós, representantes do povo brasileiro, a gente está partindo da premissa que existem pessoas que foram eleitas para elaborar uma Constituição, mas segundo a gente viu na doutrina do poder constituinte, a titularidade do poder constituinte é do povo. Então, os parlamentares, sejam eles parlamentares de poder constituinte originário, seja de poder constituinte reformador, seja de manifestação de poder constituinte decorrente, eles apenas estão representando as vontades do povo. Por quê? Porque o preâmbulo ajuda a sustentar essa ideia. O povo é o titular do poder constituinte em todas as suas espécies. Outra informação, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte. Lembra que a gente falou na nossa aula de classificação das constituições, que a nossa Constituição ela é promulgada, e ela é promulgada porque ela decorre de uma manifestação popular de vontade, e essa manifestação popular de vontade é exteriorizada em uma Assembleia Nacional Constituinte. Também se fala em um Estado democrático. Olha como as coisas começam a fazer mais sentido. Lembra quando a gente estudou
teorias do constitucionalismo, e eu falei para vocês, o constitucionalismo liberal ou clássico, ele consagra o Estado de Direito, o Estado liberal. O constitucionalismo moderno ou social, ele consagra o Estado social. E eu falei para vocês que tanto o Estado insuficiente como o Estado onipresente são ruins, seja pela ausência, seja pelo excesso. O neoconstitucionalismo, decorrente do constitucionalismo contemporâneo, traz exatamente o quê? Um Estado que visa equilibrar essas ausências e esses excessos. E esse equilíbrio é dado exatamente pelo quê? Pelo Estado democrático de direito. O mesmo Estado democrático que é consagrado no preâmbulo do texto constitucional. E aí depois você traz vários vetores que são desenvolvidos. Igualdade, justiça, direitos sociais, direitos individuais, liberdade, segurança, desenvolvimento. Tudo isso está na Constituição Federal, tá? E a gente vai ver oportunamente conforme os nossos estudos. O que eu gostaria de discorrer com vocês a respeito do preâmbulo, especificamente a respeito do preâmbulo, diz respeito à sua natureza jurídica. Meus amigos, prestem muita atenção. Principalmente se você está estudando para concursos de nível superior jurídico e exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Vou repetir. Prestem atenção nas discussões relativas à natureza jurídica do preâmbulo, principalmente se você está estudando para concurso de nível superior jurídico e exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Então vamos colocar na louça. Natureza jurídica do preâmbulo. Natureza jurídica do preâmbulo. Vamos desenvolver essa ideia. Quais são as teorias que visam explicar a natureza jurídica do preâmbulo? A primeira teoria, ou tese, é a chamada tese da eficácia idêntica à dos demais preceitos. Tese ou teoria da eficácia idêntica à dos demais preceitos. Da eficácia idêntica à dos demais preceitos. Eu vou colocar as teorias, depois eu vou explicando cada um, tudo bem? Tese da eficácia idêntica à dos demais preceitos. Nós temos uma outra teoria, que é a tese da relevância jurídica específica ou indireta. Tese da relevância jurídica específica ou indireta. Tese da relevância jurídica específica ou indireta. E, por fim, nós temos a chamada tese da irrelevância jurídica. Irrelevância jurídica. De antemão, eu já adianto para vocês. Selecionem, grife a tese da relevância jurídica, que é a tese adotada no nosso ordenamento, inclusive por posicionamento do Supremo Tribunal Federal na atualidade. Ok? Vamos lá comigo. Então, nós temos a tese da eficácia idêntica dos demais preceitos, temos a tese da relevância jurídica específica ou indireta e temos a tese da irrelevância jurídica. Vamos dar conceitos, meus amigos. O que diz respeito à primeira tese, tese da eficácia idêntica à dos demais preceitos. Anotem aí. Para o primeiro posicionamento, para esta tese, coloque melhor assim, para esta tese, não se distingue o preâmbulo dos demais dispositivos do texto constitucional. Para esta tese, não se distingue o preâmbulo dos demais dispositivos do texto constitucional. Ponto na mesma linha, prossiga. Ou seja, tratar-se-ia de norma vinculante, com força cogente. Anote isso. Tratar-se-ia de norma vinculante com força cogente. O que eu estou querendo dizer? A nossa Constituição, meus amigos, agora eu vou explicar, prestem aqui atenção em mim. A nossa Constituição, ela tem basicamente 3 partes, ok? Ela tem a parte preambular, ela tem a parte dispositiva, que vai lá do artigo 1º até o 250 da Constituição, e ela tem a parte transitória, que vai do artigo 1º ao 114 da Constituição. A DCT, parte dispositiva e preâmbulo. São as 3 partes que compõem a nossa Constituição Federal. Quando nós estudamos controle de constitucionalidade, a gente vê que pode ser parâmetro, objeto para controle de constitucionalidade, não vamos esmiuçar as coisas aqui, tanto a parte dispositiva quanto a parte transitória. Ou seja, você pode pegar esse artigo 1º ao 250 da parte dispositiva e pode pegar também o artigo 1º até o 114 do ato das disposições constitucionais transitórias. Conforme essa primeira tese, meus amigos, essa tese de eficácia idêntica aos demais preceitos também teria força cogente.
É dizer, também poderia servir inclusive para parâmetro de controle de constitucionalidade. É dizer, você pode pegar um elemento do preâmbulo e submeter uma lei ou ato normativo que você entenda inconstitucional, adotando como parâmetro o preâmbulo do texto constitucional. Você teria uma eficácia jurídica nessas letras, nesse conjunto, nesse texto que eu acabei de ler para vocês. Tudo bem? Não é o posicionamento adotado no nosso ordenamento. Que fique bem claro. Isso aqui é pacífico. Vamos ler a segunda tese? A segunda tese que encontra alguns defensores, muito embora seja minoritária. A tese da relevância jurídica específica ou indireta. Vou dar o conceito para vocês e já vou explicar. Para esse segundo entendimento, o preâmbulo não faz parte das características jurídicas da Constituição. Para esse segundo entendimento, o preâmbulo não faz parte... Para esse segundo entendimento, o preâmbulo faz parte... Eu li errado, desculpem. Para esse segundo entendimento, o preâmbulo faz parte das características jurídicas da Constituição, mas não se confunde com os demais dispositivos. Vou lá, peço perdão mais uma vez pelo equívoco. Para esse segundo entendimento, o preâmbulo faz parte das características jurídicas da Constituição, mas não se confunde com os demais dispositivos. O que está querendo dizer esse segundo posicionamento? Simples, está falando o seguinte, o preâmbulo realmente é um documento que goza de eficácia jurídica. O texto do preâmbulo é um texto normativo, tem relevância jurídica. Agora, você não vai poder usar o texto do preâmbulo para realizar um controle de constitucionalidade, por exemplo. Você não pode pegar uma lei ou ato normativo que você entenda que fira o preâmbulo e fala o seguinte, olha, essa lei ou ato normativo é inconstitucional porque está ferindo o preâmbulo da Constituição. Ou seja, o preâmbulo é um texto jurídico? É, mas ele é um texto jurídico utilizado muito mais para diretriz hermenêutica. Anote isso aí. O preâmbulo seria um documento jurídico utilizado para diretriz hermenêutica. Ele auxiliaria no processo hermenêutico de compreensão da Constituição, tá? Existe um posicionamento minoritário que segue esse entendimento. Fala, olha, o preâmbulo é norma. Sim, é norma. Da mesma maneira que a parte dispositiva da Constituição é norma, da mesma maneira que a parte transitória é norma, o preâmbulo também é norma. Agora, a diferença é que o preâmbulo não pode servir como parâmetro para controle de constitucionalidade. Posicionamento minoritário, mas existe uma parcela de doutrinadores que seguem esse segundo posicionamento, ok? Vamos agora para a terceira teoria. A terceira teoria, que é a tese da irrelevância jurídica. Eu gostaria que vocês colocassem isso aí no seu caderno, no seu notebook. Tese da irrelevância jurídica. Para essa concepção, o preâmbulo não se situa no corpo de direito, mas na política e na história. Vou ler de novo. Para essa concepção, o preâmbulo não se situa no corpo de direito, mas na política e na história. Presta atenção aqui que eu vou explicar para vocês. Segundo essa tese da relevância jurídica, já estou adiantando desde logo para que você não erre na sua prova, que é a tese adotada atualmente no nosso ordenamento, posicionamento majoritário, inclusive por decisão do Supremo Tribunal Federal. Para a tese da irrelevância jurídica, o preâmbulo ele nada mais é do que uma manifestação, um exame de consciência do poder constituinte originário. É como se fosse um DNA. Sabe, você tem um DNA, você sabe de quem você é filho, você tem uma corrente, né? Você é filho de um pai e de uma mãe, seu pai e sua mãe, por sua vez, são filhos de um pai e de uma mãe. Isso é a sua árvore genealógica, digamos assim. O preâmbulo, ele segue a mesma estrutura. O poder constituinte, ele fala, olha, nós elaboramos essa Constituição motivados pelos valores A, B, C, D, E, F, G, H, I, e esses valores nada mais fazem do que traduzir o texto constitucional, mas sem qualquer eficácia jurídica. Portanto, o preâmbulo seria um mero documento compromissário, histórico, político, filosófico, mas jurídico não. Tudo bem? Exatamente por isso ele seria irrelevante juridicamente. Ele não serviria nem para a diretriz hermenêutica. O Supremo Tribunal Federal foi chamado a se manifestar nessa questão da relevância jurídica do preâmbulo, numa expressão contida numa questão envolvendo a expressão sob a proteção de Deus. Vou ler mais uma vez para vocês o preâmbulo. Não vou ler o preâmbulo inteiro, vou ler só a parte final, tá? A parte final do preâmbulo fala o seguinte, ó, nós, representantes do povo brasileiro, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Nós promulgamos a Constituição da República Federativa do Brasil sob a proteção de Deus. Qual que era a questão envolvida? A Constituição do Estado do Acre. Constituição do Estado do Acre, na época ela não trazia a expressão sob a proteção de Deus. Hoje ela já traz, tá? Parece que teve uma emenda constitucional depois lá, uma alteração no texto do preâmbulo e fez constar a expressão sob a proteção de Deus. Mas a Constituição do Acre não previa a expressão sob a proteção de Deus.
Quando a questão foi suscitada, olha, o preâmbulo da Constituição Federal é a norma de observância obrigatória, sobre a proteção de Deus deve constar em todas as constituições, houve aquela discussão se você levantaria a tese do Estado laico, se sob a proteção de Deus constante no preâmbulo feriria ou não o Estado laico. A gente sabe que o nosso Estado ele não pode ter relações imiscuídas com religião, isso é, nós devemos respeitar todas as religiões, todos os cultos, todas as profissões de fé, assim como a ausência de religião, culto, profissão de fé. Houve até uma certa expectativa de que o STF fosse chamado a se debruçar sobre essas questões, as questões relativas à expressão sobre a proteção de Deus. O STF, eu diria de uma maneira um tanto, uma decisão que acabou resolvendo o problema sem enfrentar diretamente o problema, falou o seguinte, olha, essa discussão não tem pé nem cabeça, porque o preâmbulo ele tem relevância jurídica, ele não é norma de observância obrigatória. É dizer, a Constituição do Estado do Acre, a Constituição do Estado de São Paulo, a Constituição do Estado do Paraná, Constituição do Estado de Minas Gerais, pode adotar o texto de preâmbulo que quiser. Portanto, pode colocar ou não sobre a proteção de Deus à vontade, não precisa colocar. Exatamente por isso, a questão acabou ficando resolvida. O STF falou, o preâmbulo não tem relevância jurídica nenhuma, tá? A preâmbulo é uma mera diretriz política, uma mera diretriz sociológica, não serve nem para diretriz hermenêutica conforme a tese da eficácia intermediária, tá? Portanto, para todos os efeitos, hoje, o preâmbulo tem relevância jurídica. Ele serve exatamente para isso, para a gente saber quais foram os motivos que levaram o poder constituinte originário brasileiro no processo de elaboração do nosso texto constitucional, atualmente vigente desde 5 de outubro de 1988. Ok? Com isso, nós encerramos o preâmbulo da Constituição. Vimos aqui as nossas discussões a respeito das teses envolvendo o preâmbulo. Eu gostaria de fazer alguns pincelamentos sobre os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, artigos 1º a 4º da nossa Constituição. Deixa eu colocar aqui o artigo 1º a 4º, que eu gostaria de transcorrer sobre algumas coisas com vocês, sobre esses 4 dispositivos. Vamos lá. Os artigos 1º a 4º, eles trazem os princípios fundamentais. Você deve perguntar assim, Rafael, o que são esses princípios fundamentais? Os princípios fundamentais nada mais fazem do que promover uma ligação entre o preâmbulo, que ele é absolutamente abstrato, a gente viu que segundo o STF ele tem relevância jurídica, eles fazem uma ligação entre o preâmbulo, que é totalmente abstrato, e os primeiros direitos, digamos assim, as matérias tipicamente constitucionais, que são os direitos e garantias fundamentais. Então, olha que interessante, você tem o preâmbulo, e a partir do artigo 5º até o artigo 17, você tem os direitos e deveres individuais e coletivos, os direitos sociais, os direitos da nacionalidade, os direitos políticos, questões relativas a partidos políticos. Entre o preâmbulo e o artigo 5º da Constituição, você tem 4 artigos. Esses 4 artigos são os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Eles não estão dispostos nos 4 primeiros artigos da Constituição à toa. Eles promovem uma interligação e eles são princípios fundamentais porque eles trazem as premissas estruturantes de toda a República Federativa do Brasil. Dessa vez com uma característica cogente de norma jurídica, sem qualquer discussão sobre a natureza jurídica do preâmbulo. Isso aqui, artigo 1º a 4º, já é parte dispositiva da Constituição, já é parâmetro para controle de constitucionalidade. Você pode pegar uma lei ou ato normativo e alegar, suscitar inconstitucionalidade porque fere alguns dos dispositivos constantes lá. Esses artigos 1º a 4º da Constituição. Eu gostaria de ler com vocês e dar algumas dicas, alguns macetes de concurso. A primeira dica que eu dou para vocês é o seguinte, ó. O artigo 1º trata a República Federativa do Brasil, vou ler com vocês. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, grife essa palavra, tá? Quando você for estudar. Lembre-se sempre, tem como os seguintes fundamentos. Aí vai falar lá, soberania, cidadania, dignidade humana, valor social do trabalho, da livre iniciativa e pluralismo político. É o que diz o artigo 1º. Então, o artigo 1º traz os fundamentos da República Federativa do Brasil. Aí você vai ler o artigo 3º, pessoal. O artigo 3º fala o seguinte, ó. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Número 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Número 2, garantir o desenvolvimento nacional. Número 3, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Número 4, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Percebam, portanto, que o artigo 1º traz os fundamentos da República Federativa do Brasil. O artigo 3º traz os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil.
Rafael, e agora? Meus amigos, não preciso nem dizer que o examinador faz confusão, né? O examinador do seu concurso, o que ele vai trazer? Ele vai trazer um fundamento como sendo um objetivo fundamental, vai trazer um objetivo fundamental como sendo um fundamento. É a maneira que o examinador costuma perguntar isso aqui para confundir o aluno, para complicar a cabeça do aluno. Para que você entenda, fundamento é uma premissa de implementação presente. Fundamento é algo que já faz parte da estrutura do Estado brasileiro. O que é um fundamento da República Federativa do Brasil? É aquilo sobre o qual a República Federativa do Brasil se funda. É o alicerce, é a base, já está presente no cotidiano. Por sua vez, o objetivo fundamental é algo a que o Brasil se compromete a cumprir conforme o passar do tempo. Conforme nós fomos evoluindo como república, como federação, como Estado Democrático de Direito, nós vamos implementando. Objetivo. Eu tenho o objetivo fundamental de fazer determinadas coisas. Exatamente por isso, a nossa Constituição tem uma maneira de você não errar isso na hora da sua prova. Se você analisar o artigo 1º, ele geralmente vai trazer substantivos. Se você analisar o artigo 3º, geralmente ele vai começar por verbos, porque verbos representam aspirações, objetivos, ok? Compromissos. Eu quero fazer tal coisa no futuro. O artigo 1º não é fundamento, é algo que já está devidamente implementado. Olha só como funciona essa técnica. A República Federativa do Brasil tem como seguintes fundamentos. O artigo 1º da Constituição. A soberania, substantivo. A cidadania, substantivo. Dignidade da pessoa humana, dignidade, substantivo. 4. Valor social do trabalho da livre iniciativa, tudo substantivo. 5. Pluralismo político. Olha o que o artigo 3º faz. Traz verbo. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Número 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Número 2. Garantir o desenvolvimento nacional. Número 3. Erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Número 4. Promover o bem de todos. Meus amigos, olha que interessante. É uma maneira simples, um método de estudo aqui. Substantivo, fundamento. Verbo, objetivo fundamental. Diferença uma maneira de você diferenciar o artigo 1º e o artigo 3º da Constituição. Essa é uma dica que eu gostaria de dar para vocês. A segunda dica que eu gostaria de dar para vocês diz respeito ao artigo 2º da Constituição. O artigo 2º da Constituição vai dizer que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Executivo, o Legislativo e o Poder Judiciário. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Executivo, o Legislativo e o Poder Judiciário. O que eu gostaria de falar para vocês? Existe, em tese, um aparente erro de redação do Constituinte. O correto são poderes da República, o independência e harmônicos entre si, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Na verdade, poderes da União, por quê? Existem os entes federativos, né? Os entes que compõem a organização político-administrativa do Brasil. Nós temos a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Existe poder judiciário na União? Existe. Existe poder legislativo na União? Existe. Existe poder executivo na União? Existe. Por sua vez, existe poder judiciário nos estados? Existe. Existe poder executivo nos estados? Existe. Existe poder legislativo nos estados? Também existe. E nos municípios? Nos municípios tem poder executivo? Também tem. Você é o prefeito que você vota. Tem poder legislativo nos municípios? Também tem. A Câmara Legislativa, a Câmara de Vereadores, tem. Tem poder judiciário nos municípios, meus amigos? Não tem. Essa é a questão que eu gostaria que vocês soubessem. É comum que o examinador de concurso, notadamente em provas de nível médio, tá bom? Notadamente em provas de nível médio, ele costuma falar em um poder judiciário municipal. Não existe um poder judiciário municipal. A estrutura do poder judiciário brasileiro, ela é bipartida. Ela se divide em justiça federal ou estadual, mas se resume... Ela pode ser a justiça especializada, comum, etc. Nós vamos ver isso oportunamente, mas ela se resume basicamente ou a uma estrutura ora federal ou a uma estrutura ora estadual. Aí você deve perguntar assim, Rafael, mas na minha cidade tem um juiz. Aquele juiz não é o juiz de direito da minha cidade? Pessoal, não. Ele é um juiz que está ou na sua comarca ou na sua subseção judiciária, as diferenças terminológicas que envolvem o poder judiciário. Aquele juiz que está na sua cidade, ele não é um juiz municipal. Ele é um juiz ou da Justiça Estadual, ou da Justiça Trabalhista, ou da Justiça Federal, tá? Então, tome muito cuidado com isso. O examinador adora fazer o aluno incorrer em erro envolvendo essa questão do artigo 2º da Constituição. Mais uma dica que eu gostaria de dar para vocês. O artigo 1º, parágrafo único da Constituição. Olha o que diz o artigo 1º, parágrafo único. O artigo 1º, parágrafo único não. O artigo 4º, parágrafo único. Peço desculpas, o artigo 4º, parágrafo único. Um outro macete envolvendo o texto de lei que o examinador adora fazer.
Artigo 4º, parágrafo único. Antes, só para explicar o artigo 4º. O artigo 4º, ele discorre sobre os princípios que movem o Brasil nas suas relações internacionais. É interessante esse artigo 4º, porque ele mostra a maneira como a República Federativa do Brasil vai se pautar no âmbito internacional. Por exemplo, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Número 1, independência nacional. O Brasil é uma nação independente e que respeita a independência alheia. O Brasil, número 2, a prevalência dos direitos humanos. A gente vai ver a importância que os direitos humanos têm na questão envolvendo a implementação de direitos aqui no nosso ordenamento. Número 3, a autodeterminação dos povos, o direito dos povos de se autogerirem, se autodeterminarem. Número 4, não intervenção. Como regra, nós adotamos a ideia de não intervenção, somente em última hipótese. Número 5, igualdade entre os estados, não importa o tamanho dos estados, há uma igualdade jurídica. Tudo bem? Número 6, defesa da paz. 7, solução pacífica dos conflitos. 8, repúdio ao terrorismo e ao racismo. 9, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. 10, concessão de asilo político. Parágrafo único. É aqui que eu quero que você preste atenção, porque existe uma questão envolvendo redação. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural. Vamos colocar na lousa, pessoal? Buscará a integração econômica, muito cuidado com isso. Buscará a integração econômica, política, social, cultural. Vou repetir? Vamos lá? Vamos voltar comigo? A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Meus amigos, voltem comigo na lousa. Reparem bem, eu falo em integração econômica, eu falo em integração política, eu falo em integração social, eu falo em integração cultural. Meus amigos, eu não falo em integração militar. Eu não falo em integração militar. Repito, nós falamos em integração econômica, política, social, cultural, mas não falamos em integração militar. É impressionante a incidência dessa pergunta em concursos públicos. Insisto, notadamente para provas de nível médio, tudo bem? O examinador parece que, pela mais absoluta falta de criatividade, tem tanta coisa para perguntar desses 4 primeiros artigos, ele costuma perguntar isso, falando que haverá uma integração latino-americana. Econômica, política, social, cultural, e ele coloca uma integração militar. A integração militar não faz parte do artigo 4º, parágrafo único da nossa Constituição Federal. Uma questão de lei que as pessoas às vezes costumam errar de bobeira, tudo bem? Você não vai mais perder uma questão por conta disso. Bem, meus amigos, então nós promovemos uma integração, aliás, uma introdução ao texto constitucional, ok? A partir daqui a gente vai desenvolvendo os dispositivos constitucionais em espécie, temos que ver os direitos e deveres individuais coletivos, direitos sociais, direitos da nacionalidade, direitos políticos, questões sobre a organização do Estado, organização dos poderes, tem muita coisa para a gente estudar. A gente promoveu aqui apenas uma introdução para você já ir se situando. Seja que você já teve contato com o direito constitucional e nunca deu muita atenção para essa ordem de dispositivos, ou seja, o preâmbulo ou os 4 primeiros artigos, ou seja mesmo para você que nunca teve contato com o direito, está tendo o primeiro contato agora com o texto da Constituição propriamente dito. Então a gente vê que o preâmbulo constitucional ele fornece o balizamento sociológico, político, filosófico, e os princípios fundamentais trazem aí as premissas que vão ligar o nosso texto constitucional ao contido no preâmbulo, tá? Com base no que a gente vê nos princípios fundamentais, depois vem os desenvolvimentos de direitos fundamentais, organização do Estado, organização dos poderes, ordem econômica e financeira, ordem social, etc. Tudo bem? Então a gente vai ver tudo com a devida calma para que você ganhe aí o máximo possível de questões. Atenção com essas dicas que eu dei nessa nossa aula sobre preâmbulo e princípios fundamentais. Muito obrigado por permitir que eu entrasse na sua casa. Um grande abraço e até a próxima.